Vamos iniciar a correção das atividades do Plano de Estudo Tutorado, volume 7, semana 2. O assunto estudado durante esta semana foi razões trigonométricas no triângulo retângulo. Ângulos notáveis 30 graus e 60 graus e suas razões trigonométricas. Inicialmente, vamos demonstrar as razões trigonométricas em um triângulo retângulo com ângulos de 30 graus e 60 graus, que são complementares, ou seja, somam 90 graus. Observe o triângulo equilátero ABC abaixo, cujas medidas de cada um de seus lados é A. Pelo fato do triângulo ABC ser equilátero, cada ângulo interno mede 60 graus, e traçar a altura desse triângulo em relação ao lado BC é o mesmo que traçar a bissetriz do ângulo A e a mediatriz do lado BC. Assim, a metade do triângulo equilátero ABC forma um triângulo retângulo HAC, com os dois ângulos internos agudos, sendo um de 30 graus e o outro de 60 graus, e cujos lados medem A sobre 2 e H. Então, nós temos o triângulo ABC, traça-se uma altura que vai sair do vértice A e vai até o seu lado oposto, que é o lado BC, dividindo esse triângulo equilátero, que é o triângulo que tem os três lados de mesma medida, em dois triângulos congruentes, né? No triângulo HAC, nós temos o maior lado, que é a hipotenusa, que mede A, e os catetos, que um mede H e o outro é a metade de A. Para calcular a medida da altura do triângulo ABC, basta aplicar o teorema de Pitágoras no triângulo retângulo HC, encontrando a medida do lado H, que é a medida de um dos catetos do triângulo HAC, em função da medida da hipotenusa A. Veja, vamos agora aplicar o teorema de Pitágoras e encontrar a medida da altura desse triângulo. Lembrando que o teorema de Pitágoras é hipotenusa ao quadrado igual à soma dos catetos ao quadrado. A hipotenusa é o maior lado e mede A, e os catetos metade de A e H. O que é A sobre 2 ao quadrado? A elevado ao quadrado é A ao quadrado, e 2 elevados ao quadrado é 4. Fazendo o mínimo múltiplo comum de 1 e 4 é igual a 4. Lembrando que no MMC eu divido o denominador com o denominador e multiplico a resposta pelo numerador. 4 dividido por 1, 4. 4 vezes A ao quadrado, 4A ao quadrado. 4 dividido por 4, 1. 1 vezes A ao quadrado, A ao quadrado. 4 dividido por 1, 4. 4 vezes H ao quadrado, 4H ao quadrado. Podemos cancelar os denominadores e vamos ter 4A ao quadrado igual a A ao quadrado mais 4A ao quadrado. Passando a altura para o primeiro membro, ela é positiva, ela passa negativa. E 4A ao quadrado, que é positivo, também passa negativo. Para eliminar o negativo do primeiro membro, nós vamos multiplicar tudo por menos 1. Multiplicar por menos 1 significa trocar os sinais. Onde tem menos eu coloco mais, onde tem mais eu coloco menos. Agora, 4A ao quadrado menos 1A ao quadrado é igual a 3A ao quadrado. O 4 está multiplicando, ele passa dividindo em forma de fração. Então, a altura ao quadrado é igual a 3A ao quadrado sobre 4. A operação inversa da potenciação é a raiz quadrada, precedida de mais ou menos. Ah, mas cadê o mais ou menos? Como eu estou trabalhando com medidas, eu já sei que tem que ser positivo. Então, nesse caso, eu não vou colocar o mais ou menos. 3 não tem raiz exata, então ele vai continuar na raiz. Raiz quadrada de A ao quadrado, se o índice é igual ao expoente, eu posso cortar. O 2 do índice com 2 do expoente vai sobrar A. E raiz quadrada de 4 é 2. Então, a altura vai ser igual a raiz de 3 divididos por 2. Então, o que nós estamos fazendo aqui é só uma dedução das fórmulas, dos valores, né, de seno, cosseno e tangente de 30 e 60 graus, que nós vamos aplicar na resolução das atividades. Então, essas comprovações, vocês terão que fazer, né,
em avaliações e atividades avaliativas, não. O que nós queremos aqui, o nosso objetivo é fazer com que você veja de onde saem os valores de seno, cosseno e tangente dos ângulos de 30 e 60 graus. Agora, vamos determinar as razões trigonométricas dos ângulos de 30 e 60 graus no triângulo retângulo HAC. Bom, primeiramente nós vamos analisar o ângulo de 30 graus. Em relação ao ângulo de 30 graus, quem vem à sua frente é o cateto oposto. Quem está do seu lado é o cateto adjacente. E o maior lado é a hipotenusa. Lembrando-se que o cateto oposto vai ser a metade de A, o cateto adjacente é a altura, só recordando que nós acabamos de calcular que a altura é a raiz de 3 sobre 2, e a hipotenusa mede A. Então, seno de 30 graus. O que é o seno? É o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, A sobre 2 dividido por A. Ah, mas apareceu uma fração. Como que eu divido fração? Eu copio o primeiro, multiplico pelo inverso do segundo. O que é inverter? É trocar a posição dos números. O denominador do A que não aparece vale 1. Então, invertendo A sobre 1, eu vou ter 1 sobre A. Como eu estou multiplicando, eu posso cortar o A do numerador com o A do denominador. E o seno de 30 graus é igual a meio, que eu posso usar também na forma decimal, que é mais fácil para se trabalhar. Seno de 30 graus é 0,5. Cosseno. Cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Altura sobre a hipotenusa A. O que é a altura? É a raiz de 3 sobre 2. Então, aqui também nós vamos copiar o primeiro, multiplicar pelo inverso do segundo. Podemos cortar o A do numerador com o A do denominador. Raiz quadrada de 3 vezes 1, raiz quadrada de 3 sobre 2. Ou, na forma decimal, nós usamos para a raiz quadrada de 3 aproximadamente 1,7, que divididos por 2 vai dar 866 milésimos. Esse é um valor aproximado. Por quê? Porque aqui nós vamos ter um número irracional. Agora, em relação ainda ao ângulo de 30 graus, nós vamos calcular o valor da tangente de 30 graus. Então, lembrando, nós temos o cateto oposto, o cateto adjacente, e a tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, A sobre 2 divididos por A raiz de 3 sobre 2. Copio o primeiro, multiplico pelo inverso da segunda. Posso cortar o quê? Posso cortar o A com A e posso cortar 2 com 2. O que vai sobrar? 1 sobre raiz de 3. Ah, mas o denominador eu não posso deixar raiz quadrada de 3. Então, eu vou racionalizar. O que é racionalizar? Eu vou multiplicar tanto o numerador como o denominador pela mesma raiz quadrada de 3. Aí eu vou estar eliminando essa raiz. Por quê? Uma vez raiz de 3 é raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9. E 9 tem raiz exata. Para simplificar uma fração, eu não divido o numerador e o denominador pelo mesmo número. Para encontrar fração equivalente, eu não multiplico por qualquer número. Eu vou encontrar uma outra fração que seja igual à primeira. Então, conclusão. Raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9. E raiz quadrada de 9 é igual a 3. Então, quando eu racionalizo, eu elimino o denominador, a raiz do denominador. Ou então, eu posso usar os valores que eu já encontrei para encontrar a tangente, que é o seno sobre o cosseno. O que é o seno de 30? É meio. E o cosseno? Raiz de 3 sobre 2. Então, copio a primeira, multiplico pelo inverso da segunda. Posso cortar 2 com 2, assim como na demonstração anterior, aqui vai sobrar 1 sobre raiz de 3, que eu vou racionalizar multiplicando o numerador e denominador pela raiz quadrada de 3. Uma vez raiz de 3, raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9. E raiz quadrada de 9 é igual a 3. Então, a tangente de 30 graus, mais uma vez comprovando, é raiz de 3 sobre 3, que na forma decimal eu vou usar aproximadamente 577 milésimos. Agora, nós vamos calcular o seno, o cosseno e a tangente do ângulo de 60 graus. Lembrando que em relação a 60 graus,
A altura é o cateto oposto e A dividido por 2 é o cateto adjacente. E a hipotenusa é o maior lado que A. E no lugar da altura, nós vamos usar A raiz de 3 divididos por 2. Lembrando que seno é cateto oposto sobre a hipotenusa. A raiz de 3 dividido por 2, que é o cateto oposto, sobre a hipotenusa A. Copio o primeiro, multiplico pelo inverso da segunda. Simplificando A com A, o seno de 60 vai ser raiz de 3 sobre 2, que é o mesmo valor do cosseno de 30. Ou, na sua forma decimal, seno de 60 é 866 milésimos. E o cosseno de 60 é o cateto adjacente, que é a metade de A, sobre a hipotenusa, que é A. Copio o primeiro, multiplico pelo inverso da segunda, simplificando o A do numerador com o A do denominador, cosseno de 60 vai ser igual a meio. E lembrando que o cosseno de 60 vai ser igual ao seno de 30. Cosseno de 60 na forma decimal é igual a 5 décimos. Atividade 1. Ainda trabalhando o triângulo HAC, nós vamos determinar a tangente de 60 graus. Lembrando que em relação ao ângulo de 60 graus, a altura é o cateto oposto, A sobre 2 é o cateto adjacente. E a altura é A raiz de 3 sobre 2. Tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Copio o primeiro, multiplico pelo inverso do segundo, simplificando A do numerador com A do denominador, 2 do numerador com 2 do denominador, nós temos que a tangente de 60 é raiz quadrada de 3. Podemos fazer também a tangente como seno dividido por cosseno. Seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. E o cosseno de 60 graus é meio. Copio o primeiro, multiplico pelo inverso do segundo. Posso cortar o 2 do numerador com 2 do denominador, e a tangente de 60 é igual à raiz quadrada de 3, que vale aproximadamente 1,732. Então, 1 inteiro, 732 milésimos. Completando a tabela, nós vimos que o seno é meio, cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2, e tangente de 30, raiz de 3 sobre 3, ou aproximadamente 577 milésimos. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2, ou 866 milésimos, cosseno de 60, meio, e tangente de 60, raiz quadrada de 3. Então, agora nós vamos usar esses valores para resolver as atividades a seguir. Atividade 2. Para relembrar as razões trigonométricas de seno, cosseno e tangente no triângulo retângulo que estão destacados abaixo, calcule o valor da medida x em cada uma das figuras a seguir, considerando a representação esquemática fora de escala. Lembrando que, em relação ao ângulo alfa qualquer, o seno de alfa é a medida do cateto oposto ao ângulo alfa, dividido pela medida da hipotenusa. Cosseno de alfa é a medida do cateto adjacente ao ângulo alfa, dividido pela medida da hipotenusa. E tangente de alfa é a medida do cateto oposto ao ângulo alfa, dividido pela medida do cateto adjacente ao ângulo alfa, ou o valor do seno dividido pelo valor do cosseno. Vamos analisar a primeira figura. Na letra A, nós temos o triângulo ABC. Ele é reto no vértice A, então o que está do seu lado oposto, que é o lado BC, é a hipotenusa, e os outros dois lados são os catetos. Vamos encontrar o valor de x analisando o ângulo de 30 graus. À sua frente, nós temos o cateto oposto, e o maior lado desse triângulo é a hipotenusa. Então, recordando os valores de seno, cosseno e tangente de 30 graus, o que eu vou usar para encontrar o valor de x? Se eu tenho cateto oposto e hipotenusa, eu vou usar o seno. Seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Esse alfa agora
no triângulo em questão representa 30 graus. É igual a x, que é o cateto oposto, divididos por 20, que é a hipotenusa. Olhando a tabela, nós sabemos que seno de 30 é meio. 20 está dividindo x, ele passa multiplicando meio. E 20 divididos por meio é igual a 10 centímetros. Na letra B, nós temos o triângulo ABC e para encontrar o valor de x, nós vamos trabalhar agora com um ângulo de 60 graus. O x está na mesma direção, no lado em que está o ângulo de 60 graus, ele é o cateto adjacente, e 8 centímetros é o maior lado desse triângulo, então representa a hipotenusa. Bom, se eu tenho cateto adjacente e hipotenusa, o que eu posso usar para encontrar o valor de x? O cosseno. Cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. Cosseno de 60 graus é o cateto adjacente que mede x dividido por 8, que é a hipotenusa. Cosseno de 60 é meio. O 8 está dividindo x, ele passa multiplicando meio. 8 vezes meio é igual a 4 centímetros. Letra C, nós vamos novamente trabalhar com ângulo de 60 graus. Em relação a 60 graus, 12 centímetros é cateto oposto. E o x é a hipotenusa. Lembrando que para diferenciar a hipotenusa ela vai estar sempre oposta ao ângulo de 90 graus, ou ao ângulo reto. Se eu tenho cateto oposto e hipotenusa, para encontrar o valor de x eu vou usar o seno. Seno de 60 graus é o cateto oposto que mede 12 sobre a hipotenusa que mede x. Seno de 60 é aproximadamente 866 milésimos. O x ele está dividindo o 12, ele passa multiplicando o valor do seno. Agora, 866 milésimos está multiplicando, ele passa para o segundo membro, dividindo em forma de fração. E 12 divididos por 866 milésimos vai dar aproximadamente 3 inteiros e 85 centésimos. Na letra D, novamente nós vamos trabalhar com o ângulo de 60 graus. Em relação ao ângulo de 60 graus, nós temos o quê? Nós temos o cateto adjacente, que é o lado que mede 10 metros, e temos o lado oposto ao ângulo reto, que é a hipotenusa. Se eu tenho cateto adjacente e tenho hipotenusa, eu vou trabalhar com cosseno. Então, cosseno de 60 graus é o cateto adjacente que mede 10 sobre a hipotenusa que mede x. Cosseno de 60 é meio. O x ele está dividindo 10, ele passa multiplicando meio. Meio está multiplicando no primeiro membro, ele passa para o segundo membro dividindo em forma de fração. E 10 dividido por meio é igual a 20 centímetros. Na letra E, nós temos aí um ângulo de 30 graus. Em relação ao ângulo de 30 graus, nós temos à sua frente o cateto oposto, e o x representa a hipotenusa. Se eu tenho o cateto oposto e tenho hipotenusa, eu vou encontrar o valor de x usando o seno de 30 graus, que é o cateto oposto que mede 3 sobre a hipotenusa que mede x. Seno de 30 graus é meio. O x ele está dividindo 3, ele vai passar multiplicando o meio. Meio está multiplicando, passa para o segundo membro dividindo em forma de fração. E 3 dividido por meio é igual a 6 centímetros. Agora, nós vamos encontrar o valor de x usando seno, cosseno ou tangente de 30 graus. Em relação a 30 graus, o x é o cateto oposto. 5 raiz de 3 é o cateto adjacente. Então, nós vamos usar seno, cosseno ou tangente. Se eu tenho cateto oposto e cateto adjacente, eu vou usar a tangente. Tangente de 30 graus. E como eu tenho uma raiz de 3 ali, eu vou optar em usar a tangente raiz de 3 sobre 3, que pode facilitar na hora da resolução.
Então, tangente de 30 graus vai ser igual a quê? A x, que é o cateto oposto, sobre 5 raiz de 3. Tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3. Ah, eu usei a forma decimal, não tem problema. Só que você já tem uma raiz de 3, automaticamente eu já sei que, observando que a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3, pode facilitar na hora da resolução. Multiplicando o cruzado, 3 vezes x é igual a 5 raiz de 3 vezes raiz de 3. O que significa raiz de 3 vezes raiz de 3? 3 vezes 3 é 9. Raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 9 é igual a 3. 3 vezes 5 é igual a 15. E eu posso, ou então eu posso cortar, né, o 3 com 3, x igual a 5. Se eu multiplicar 5 vezes 3, 15. 15 dividido por 3, 5. Eu chego na mesma resposta. Atividade 3. A figura abaixo, que está representada fora da escala, mostra um barco partindo do ponto B em direção ao ponto C, levando por uma forte correnteza, segundo um ângulo de 60 graus. Se a largura do rio é 120 metros, qual a distância percorrida pelo barco até o ponto C? Então, veja bem, nós temos aqui a figura, o barco sendo levado pela correnteza. O percurso que o barco vai percorrer, nós vamos representar por x, e ele está com inclinação de 60 graus em relação ao comprimento, né, a largura do rio. 120 graus, nós podemos observar que a ABC representa um triângulo retângulo. Então, 120 metros é o cateto adjacente e x é a hipotenusa. Bom, se eu tenho cateto adjacente e tenho hipotenusa, eu posso encontrar o valor de x através do cosseno. Cosseno de 60 graus, que é o cateto adjacente, que é 120, sobre a hipotenusa, que é x. Cosseno de 60 é meio. X está dividindo 120, ele passa multiplicando meio. Meio está multiplicando, passa para o segundo membro dividindo em forma de fração. 120 divididos por meio é igual a 240 metros. Logo, o barco percorreu 240 metros até o ponto C. Atividade 4. Uma pessoa observa o ponto mais alto de um mastro, que é o ponto A, sob um ângulo de 30 graus, considerando que a distância entre a pessoa e o mastro da bandeira no chão, ou segmento BC, é de 25 metros e que a distância dos olhos dela ao chão, que é o segmento DC, é de 1,80 m. Calcule a medida aproximada da altura do mastro. Então, observe a situação representada na figura a seguir. Vamos agora analisar a figura que demonstra, né, toda a situação problema. Então, aqui nós temos representado o quê? Nós temos o x, que em relação aí ao vértice de 30 graus vai ser um cateto, ele está oposto. E o problema, ele quer a altura do mastro, que é a distância que vai do ponto A até o ponto B. Então, nós temos aí um triângulo AD, vamos supor que seja C, onde está o ângulo reto aí, né? Só para formar o triângulo. Em relação ao ângulo de 30 graus, o X representa o cateto oposto e 25 metros o cateto adjacente. Se eu tenho cateto oposto e cateto adjacente, eu posso encontrar o valor de X através da tangente. Tangente de 30 graus é o cateto oposto, que vale X, divididos pelo cateto adjacente, que é 25. Tangente de 30 é igual a 577 milésimos. 25 está dividindo x, ele passa multiplicando 577 milésimos. 577 milésimos vezes 25 é igual a 14 inteiros 425 milésimos de 1 metro. Agora, encontrei o valor de x. O problema é que é a altura do mastro. O que é a altura do mastro? É o valor de x mais 1,80 m, 1,8. Então, 14,425 mais 1,8
é igual a 16,225. O mastro tem 16 metros, 225 milímetros de altura. Assim, nós encerramos a correção das atividades do Plano de Estudos Tutorados, volume 7, semana 2.